Olá todo mundo, bom dia, estamos aqui com mais um vídeo do nosso canal Crônicas de um Profeta e hoje eu vou falar sobre uma questão de sabedoria. E sábio, eu digo que é aquele que está, já inicio dizendo que sábio é aquele que está sempre aprendendo. Mas vou tomar como tema aqui um versículo bíblico que foi um amigo meu chamado Cezane. Beijo, Cezane, já vou mandando aqui para você e sua esposa que assiste o meu canal. Que está no livro de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 13, que diz assim: melhor é a criança pobre e sábia do que o rei velho e insensato que não se deixa mais admoestar. Vamos tentar explicar um pouco isso aí. Hoje o halo está azul, né, aqui ao redor de mim. Melhor ser uma criança pobre e sábia. Por que pobre e sábia? O pobre especificamente. É porque quando a pessoa sabe das suas próprias necessidades e sabe que as tem muitas, ela está sempre em busca de algo novo, algo que precisa satisfazer a sua necessidade. Enquanto aquele rei velho prepotente, que não se deixa mais admoestar, é uma pessoa que acha que já tem tudo na vida. E as pessoas, elas estacionam. Tem muitos casos aí de reis que perderam guerras porque não se deixaram aconselhar pelos seus conselheiros. Colocaram uma ideia fixa na cabeça e foram embora e de repente perderam a guerra e depois colocar a culpa em cima dos outros. Inclusive, guerra é um tema atual que está tendo aí, né, nesse momento, entre a Rússia e a Ucrânia. E interessante que as pessoas que mandam guerrear, que estão na frente, não são as vão para o front de batalha, não são as que morrem. Elas são as que ficam lá no cantinho, só determinando ordens. Então são pessoas que não querem negociar a paz, não querem mudar a sua mente, não querem abrir o seu coração para aprender, para ser humilde. Esse rei, por exemplo, citado agora no livro de Eclesiastes, é um rei que não se deixa. É a figura de um rei, a pessoa que tem poder e tem tudo nas mãos. Como tem muita gente aqui que se acha assim, rei. Às vezes até a gente diz assim, fulano de tal parece que tem um rei na barriga. Ou seja, é mais do que o rei, porque tem ele na barriga, ou talvez seja a barriga de um rei, alguém que tem muita comida à disposição e pode comer. Mas o importante é que o provérbio diz, aquele rei que não se deixa mais. A criança é pobre e sábia, e já diz que ela é sábia, e ela é mais importante do que uma pessoa que não se deixa admoestar, ou seja, não deixa que ninguém chegue e ensine alguma coisa nova para aquela pessoa, ou alguém que diga assim, fulano, você pode não estar no caminho certo. Pense bem, abra os olhos sobre esse tema que você está pensando. A pessoa é sábia quando ela consegue abrir a sua cabeça, pelo menos, e dar pelo menos ouvidos a outra e vou dizer assim, não, eu vou pensar no seu caso. Eu me lembro que quando eu era criança, a interpretação bíblica que se dava às coisas, por exemplo, criança não podia jogar futebol, eu não podia jogar futebol na rua, era proibido. Aí o que é que acontece? Hoje tem jogadores profissionais que se dizem cristãos, dizem, não sei, não vou dizer que eles não são, eles se declaram cristãos, então são cristãos, né? Pelo menos para nós, que só Deus conhece o coração, e tá aí jogando futebol. E eu, de repente, podia até ser o Neymar da vida, né? Ganhando muito dinheiro, se eu tivesse ido por esse caminho. Mas eu não pude jogar bola, também nunca aprendi futebol e tal. Enfim, teve uma época que também eu vou contar que eu acho que faz parte de um anedotário, né? Do mundo cristão, evangélico principalmente. Tem um irmãozinho que estava na igreja e aí ele levou um radinho bem baixinho e estava o time, tava o narrador lá falando sobre uma partida de jogo que envolvia o Botafogo, que era o time para que ele torcia. Aí o Botafogo fez um gol, aí ele gritou, Botafogo, Jesus! Claro que isso é uma anedota. Mas também soube, agora esse caso verídico, que já teve uma vez que teve um irmão que foi colocado para fora da igreja porque tinha um rádio e o pastor disse para ele que era pecado.
O que é que acontece? As igrejas evangélicas, eu estou falando especificamente de evangélicas, mas tem outros ramos de outras igrejas e de outras religiões que não são necessariamente religiões, né, digamos, dessa vertente cristã, que tem programas de TV, que tem rádio. Eu, quando era criança, por exemplo, era do tipo que eu não se podia ter televisão em casa. E agora as igrejas possuem um canal inteiro. Eu não preciso falar de que igreja tal, X, porque não vou falar mal. Mas o fato é que o que era proibido, o que era pecado, agora não é. Quer dizer que a Bíblia mudou e a gente pode adaptá-la a ela segundo as nossas conveniências, digamos assim. Não é bem assim. Ou também a gente não pode, também nós não podemos ficar fixos numa ideia sempre. Eu tenho um colega que uma vez, numa ocasião de trabalho, ele sempre decidia em determinada matéria sobre um ponto de um aspecto. Ele já tinha lá o convencimento dele. Até que a gente foi conversar com ele e aí ele disse assim: só doido é que tem ideia fixa. Me convenceram de que eu possa realmente estar nesse ponto, não é enganado, mas talvez exista um novo aspecto a ser pensado sobre esse tema, e de repente ele se convenceu. Eu achei muito admirável da parte dele, porque ele disse, os argumentos foram bons. Então conseguiu mudar a minha mente. Quer dizer, a pessoa transformou a sua maneira de pensar e não ficou com ela fixa lá. Porque ele podia muito bem, pelo poder que tinha, não muda o meu voto e puf, acabou-se ali. Mas ele teve a humildade de reconhecer que os argumentos eram válidos e acabou mudando o seu entendimento também. Isso é um sinal de sabedoria. Mas aí a gente estava falando aqui sobre a questão da Bíblia também. Vou trazer um outro texto aqui que o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Romanos, no capítulo 12. Tem todo um contexto, os versículos 1, 2 e 3, mas pelo tempo aqui eu vou destacar o versículo 2, que diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha só, há quase 2000 anos, o apóstolo Paulo escreveu esse texto dirigido aos romanos, e ele falava em não se amoldar a padrões do mundo. Quer dizer, o que se diz hoje, não, hoje isso aqui é a mais absoluta verdade. Aí ele diz assim: se transforme a sua mente, não se amolde a um padrão. O que você pensa que pode ser verdadeiro hoje, amanhã pode não ser tão assim como você pensa. Há verdades que são absolutas. Deus está acima de todas as coisas, é uma verdade absoluta. Por exemplo, outra verdade: o sol vai nascer amanhã. E todos os dias o sol vai nascer, mas cedo ou mais tarde é uma verdade absoluta. Não sei que aconteça uma explosão e o sol exploda e acaba a gente também morrendo aqui a vida toda na Terra. Mas há coisas que certamente vão acontecer. E outras coisas a gente enxerga, eu sempre coloco assim, um copo com água e bota metade. Aí eu digo para as pessoas, para você, aqui esse copo está meio cheio ou meio vazio? É uma verdade absoluta a pessoa dizer meio cheio ou meio vazio? Enfim, vai depender do ponto de vista de cada um. Você só não pode, muitas vezes, aliás, você só não deve, se você for sábio, se fixar numa ideia e passar a vida toda naquilo ali. Porque quando você para e você acha que sabe tudo, aí você já começa a não saber nada. O que se sabia sobre doenças mentais, o que se sabia sobre, sabe, tantas coisas na medicina, por exemplo, na agricultura, tanta gente na física. O que se sabia há 10, 20 anos atrás, hoje tem muitas coisas completamente obsoletas. Então a gente tem que estar sempre à procura do novo. E nunca a mente da gente se deixar levar, pronto, porque eu já conheço isso, não vou mudar minha opinião de forma alguma. E aí agora eu lembro, sabe, que existe, eu estava conversando com um amigo meu essa semana, e ele disse que a mãe dele era uma pessoa analfabeta, que não sabia ler, nunca tinha ido à escola, mas era a pessoa mais procurada no bairro para dar conselhos. Ou seja, se você pode ter milhões de diplomas universitários, mas você pode não ter experiência de vida para passar alguma coisa para alguém.
Sábio é aquele que se deixa ensinar pelos outros, ou se deixa admoestar, ou seja, se deixa aconselhar e até se deixa corrigir. O admoestar está mais aí para corrigir. Mas todos esses verbos também se aplicam a essa situação. E eu queria concluir aqui mais ou menos com um texto da música do poeta Belchior, que ele dizia assim, o que há algum tempo, acho que é roupa nova colorida. Aí ele dizia assim, o que há algum tempo era novo ou jovem, hoje é antigo e precisamos rejuvenescer. Então, o que para nós hoje, eu acredito que se ele estivesse vivo hoje, ele já até teria revisto alguns conceitos dele próprio, né? Quantas pessoas, hoje a gente, por exemplo, só um outro temazinho que eu vou puxar aqui antes de fechar essa crônica. Hoje eu vejo, um dia desse eu vi um post na internet muito bem escrito. Tinha um casal heterossexual, homem e mulher, ele preto, ela branca. E eles estavam protestando contra o casamento entre pessoas homossexuais, ou seja, entre pessoas do mesmo sexo. Aí alguém disse, há 50 anos atrás era proibido vocês, mesmo héteros, casarem. Então, assim, já se utilizou a Bíblia como desculpa para tudo no mundo, inclusive para matar sem nenhum motivo, para todo mundo já se utilizou a Bíblia, para chegar aqui, colonizar os índios e matarem todo mundo, já se utilizou a Bíblia para justificar a escravidão de pessoas negras, porque não tem descendente de escravos, tem descendente de pessoas que foram escravizadas, de seres humanos que foram injustamente escravizados e sofreram muito. Então, assim, o que é hoje a homofobia para esse povo, para esse casal interracial, como chama assim, eles mesmos não podiam ter o direito àquele casamento há 50 anos atrás. Há 50 anos atrás não pode. Ou há 50 anos ou 50 anos atrás. Nos Estados Unidos, por exemplo, casamentos interraciais eram proibidos. Aí agora, o que é novo para eles, o que já é antigo para eles, que talvez eles nem viveram essa época, porque quando foi aberto o casamento interracial, civilmente falando, aí hoje, agora, pronto, agora é os gays que não podem casar. E agora o que é que vão inventar? Então, entre esses e tantos assuntos, nos deixemos observar a natureza, observar as coisas de Deus. A Bíblia é uma só, desde que sempre foi escrita. Mas hoje, o que eu estou tentando trazer através dessas crônicas é pegar o que foi escrita e trazer para o nosso contexto aqui, não distorcendo as palavras bíblicas. Eu espero que ninguém me acuse disso. Deus está distorcendo. Eu estou só querendo dizer, na minha opinião, o que foi que a intenção do escritor que escreveu aquilo ali. Eu espero que até agora eu tenha, pelo menos, chegado a um certo consenso e a um entendimento de quem está aqui me ouvindo. Mas também estou aberto a novidades, né? O que eu disse hoje, amanhã eu posso dizer, gente, eu falei uma coisa, mas realmente alguém me convenceu, eu vi que eu podia. A Bíblia não mudou, o que mudou foi a minha forma de pensar. E é isso que o apóstolo Paulo disse, não se apegue a padrões. Porque padrão, ele está ali, aí você prende, aí vem uma revolução social, revolução dos costumes, acontece outra coisa e você está ultrapassado. E às vezes, e ele diz mais, devemos mudar sempre a nossa mente, claro, sempre pensando o quê? Não seguir aquele padrão que a religião dita, a religiosidade dita, mas pegar o que a Bíblia diz e procurar cada vez saber mais quem é Deus e saber conhecer mais da palavra de Deus e saber mais da vontade de Deus, porque o conhecimento a cada dia vai se renovando. Deus tem prazer em estar nos mostrando a sabedoria dele e com isso a gente deixa de ficar atrasado e ficar antigo e ficar arcaico por falta de sabedoria, por estar aberto a entender coisas novas, porque é uma coisa que eu tenho visto no meu dia a dia. Às vezes eu me questiono, meu Deus, mas eu não entendia que era assim na Bíblia. Aí Deus pega e me faz acontecer por um negócio. Eu digo, ai meu Deus do céu, quanto tempo eu perdi achando que era aquilo. A Bíblia continua a mesma lá, com todas as letras. Eu é que tinha, às vezes, interpretado errado. Para mim, aquela era a única verdade.
E aí depois eu, a duras penas, muitas vezes eu tive que interpretar, que voltar a interpretar, rever o meu posicionamento sobre o que Deus quis. Ele não muda o que disse. Nós é que devemos mudar o nosso entendimento sobre o que ele realmente está a dizer, porque muitas vezes você não está preparado para toda a verdade que ele puder lhe dizer. E isso tem acontecido muito comigo. E espero que também aconteça com vocês, porque senão vão ficar velhos na mente. E se você não tiver a mente transformada, o corpo você pode botar milhões de botox, milhões de coisas, fazer milhões de lipos, mas você não vai viver 200 anos. A sua mente não, ela vai crescendo e vai se expandindo. E segundo alguém me disse que foi Albert Einstein, diz que a mente que se expande, que cresce, ela nunca mais volta ao tamanho original. Então cresça, cresça e apareça e seja a sua mente completamente jovem a cada dia. Que isso sim vai fazer bem ao seu corpo físico, sabe? Porque você, quando se sente jovem, você parece que responde no seu corpo também. Fica aqui esse conselho, essa dica, e lá vai os meus milhões de beijinhos para o pessoal de sempre. Só que eu vou incluir agora Cezane, quem foi mais, meu Deus, que eu falei, que me pediu, vou mandar para Fernanda, para Jefferson, para meu amigo Rubens, tia Sol, como sempre, não posso esquecer dela, dona Maria Orminda e todo o pessoal do salão dela Mari aí. E beijos, e quem eu for esquecendo e for falando na próxima, pelo amor de Deus, me fale, aí eu mando um beijinho, tá? Beijo para todo mundo, até a próxima.